Teve muita média que foi derrubada por causa das pessoas que deixaram de fazer a prova. Alguém avisa pro Pedro aí que ele foi removido da reunião para ele tentar entrar de novo, porque na hora que iniciou a gravação disse que ele ia ser removido. Aí alguém fala para ele tentar entrar de novo que eu aceito, que é ele entrar. Tá. É, sim, então muita gente deixou de fazer a prova e isso baixou muito a média de muitas questões. Mas ainda assim teve muita coisa que vocês erraram que foi bem básica e eu queria conversar com vocês sobre esses pontos aí. Tá, eu tô com a prova de vocês aqui aberta a prova, e eu vou tirar um print aqui de algumas questões e eu vou colocar naquele quadrozinho para eu poder responder com vocês. Tá, essa questão aqui, que foi a quarta questão. Aliás, copiar não, eu vou tirar o print. A quarta questão era uma questão que era assim, considero uma questão bem simples, mas muita gente vacilou nessa questão e a gente vai conversar sobre ela agora, certo? Eu vou transmitir ela aqui para vocês. Vou fechar essa página aqui para não atrapalhar. Nomes o quê? Nome de quem, menino? Ah, isso é sigilo policial, Leonardo. Não posso revelar o nome das pessoas que erraram. Tá, vocês estão vendo aí o quadro? Vou aumentar um pouquinho aqui a letra. Vocês conseguem enxergar aí? Mandem, falem por áudio, porque eu tô sem conseguir visualizar a tela de vocês. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: os animais não possuem a capacidade de digerir células vegetais devido à ausência de uma substância que quebre a parede celular celulósica. Entretanto, temos organismos que são herbívoros. Como estes animais conseguem aproveitar o alimento, já que eles não possuem a capacidade de quebrá-lo? Antes de eu responder essa questão com vocês, eu quero que vocês me digam qual é a resposta dessa questão. Quem aí se dispõe a falar a resposta dessa questão? Vamos lá, pessoal? Professor, os animais herbívoros, eles têm micro-organismo que dentro deles, dentro do intestino deles, que consegue quebrar a celulose, para eles Exatamente. absorverem os nutrientes. Ótimo. É isso aí mesmo. Pessoal, essa questão é bem simples. Ó, a gente não consegue digerir as células vegetais. Nosso corpo sozinho, ele não consegue. Nós não temos essa habilidade. Seres humanos, animais em geral, não têm a habilidade de digerir as células vegetais, né? Eles não conseguem quebrar a parede celular porque falta uma enzima, né, que faça a quebra dessa parede celular. Então, a gente precisa de é, outro organismo que tenha essa capacidade. Então, ó, no intestino e no trato digestivo geral, né, dos organismos que são herbívoros, eles vão possuir micro-organismos. Esses micro-organismos aí, algumas pessoas especificaram quem são esses micro-organismos. Eles podem ser protozoários, eles podem ser bactérias. Nossa, que bem horrível. Pode ser bactérias. Esses micro-organismos aí, eles possuem a capacidade de digerir a parede celular celulósica. Então, eles que vão fazer essa quebra
para o organismo maior, que no caso é o organismo herbívoro, que pode ser, por exemplo, uma vaca, pode ser um carneiro, né? Todos esses são animais herbívoros. Então, eles vão possuir no seu trato digestivo alguns micro-organismos que vão fazer a quebra dessa parede celular. Então, assim, tem dois fatores importantes aí que vão fazer a quebra da parede celular celulósica. Uma vai ser esses micro-organismos, e a outra é que o intestino desses animais aí, ele é maior, né? Para fazer o quê? Para aumentar a absorção dessa substância que vai ser aproveitada aí, certo? Pedro Almeida Neto, não é o Pedro Estevam? Ou é o João Pedro? Tá com dois aqui, Pedro. Enfim. Ok. Quero saber se vocês entenderam isso daqui. Vocês conseguiram compreender por que que a questão... Você não compreendeu, Marta? Tá, mais ou menos, não. Ok. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para cá. A gente tem aqui, ó, um organismozinho que é herbívoro, certo? Vamos supor aqui que é uma vaquinha. Vou botar aqui o chifrezinho da vaca, as orelhinhas da vaca. E o olho, porque a vaca também tem olho. Aí tem que o corpo da vaca. É uma vaquinha que tem uns probleminhas nos seus membros inferiores, né? Eles são muito pequenininhos, mas tudo bem. O que importa é que você saiba o que é uma vaca. E aí aqui a gente tem o quê? Tem o capinzinho, que ela se alimenta, né? Pessoal, esse capim aqui é um vegetal. Então, se você colocar no microscópio, ele vai estar lá, ó, a célulazinha vegetal. Todo mundo lembra daquela célulazinha vegetal, né? A gente colocou que as células vegetais, elas eram todas assim, ó, quadradinhas e tal, aí tinha um núcleozinho aqui, bem bonitinho. Então, essa parede celular aqui, ó, essa parte aqui de fora, a gente chama de parede celular celulósica. Celulósica, certo? Não vou colocar só a sigla, senão vai ficar PCC e vão achar que a gente está fazendo apologia ao tráfico, né? Mas tudo bem. Parede celular celulósica. Oi? Nada não, professor. Pode continuar a aula. Tá. Parede celular celulósica. Aí, caso vocês não se lembrem, os organismos que são herbívoros, né? Eles também podem ser chamados de ruminantes. Isso aí porque eles têm o quê? Um, dois, três, quatro estômagos, certo? Eles vão ter quatro estômagos. Nesses estômagos aqui, a gente vai ter o quê? Nesses estômagos, a gente vai ter alguns micro-organismos, certo? E esses micro-organismos aqui, eles são capazes de fazer o quê? Eles são capazes de quebrar essa parede celular. Então, tá aqui, ó, a parede celular. A gente tem uma parede celular e ele é capaz de romper essa parede. Ele consegue gerar um furo aqui nessa parede. Então, ó, não apaga, mas tudo bem. Dá para vocês entenderem que ele vai quebrar aqui, ó, essa parede. E aí, o organismo vai conseguir aproveitar aquela coisa que está dentro dessa célula, certo? Aqui dentro, geralmente, tem o quê? Um vacuolo, né? Cheio de substâncias nutritivas. Então, quando ele quebrou essa parede, ele vai conseguir acessar essa parte aqui, que está cheia de quê? Está cheia de material nutritivo, certo? Então, ele vai aproveitar isso aqui para fazer a sua digestão. Só que sozinho, ele não consegue fazer a quebra dessa parede. Ele não vai conseguir quebrar essa parede sozinho. Então, ele precisa desses micro-organismos. Então, como é que um animal que não tem capacidade de quebrar a parede celular consegue se alimentar disso aqui? Através da ajuda de micro-organismos. E quem são esses micro-organismos? Protozoários e bactérias. Eles vão possuir a capacidade de quebrar essas substâncias, essas paredes celulares, para que o animal possa fazer o aproveitamento da substância.
Aí você vai pensar, mas por que que esses micro-organismos vão fazer isso pelo organismo herbívoro? Bom, é uma troca. Eles quebram a parede celular para os animais, certo? E os animais vão dar o quê? Vão dar parte do alimento para eles e também vão dar proteção, né? Porque os predadores não vão entrar dentro do corpo do mamífero só para pegar esses micro-organismos que estão aqui. Então é uma troca. E um faz um trabalho em troca de proteção. Entendeu agora, Marta? É uma troca equivalente igual a do Full Metal Alchemist, né? O que? Eu assisti. Sim. Aí, eu quero saber se você entendeu, Marta. Agora que a Marta entrou. Entendeu, né? Tudo bem. Pessoal, a próxima questão que eu vi que vocês tiveram bastante dificuldade foi a quinta questão. Eu vou também tirar aqui um print dela para eu colocar lá no quadro. Espera aí, só um minutinho que eu estou printando ela aqui. Tá. Beleza. Pessoal, essa questão aqui teve, assim, muitas respostas absurdas nessa questão aqui. E eu queria que vocês novamente comentassem aqui comigo qual foi a resposta de vocês. Eu vou ler aqui a questão e eu vou ver aqui com vocês a resposta dela. Tá, então vamos lá. Para manter o corpo funcionando, utilizamos nutrientes variados. Estes alimentos vão passar por todo o nosso trato digestivo até que sejam eliminados pelo ânus ou pela cloaca, no caso, né, de vertebrados como as aves que usam a cloaca. Imagine que uma pessoa perdeu parte do seu intestino. Qual seria o principal efeito na nutrição deste indivíduo? E aí, pessoal, qual é o principal efeito da nutrição para esse indivíduo que perdeu parte do intestino deles? Vamos lá? A pessoa ia ficar desnutrida e alguns nutrientes não iam ficar no corpo como deveriam. Eu vi que a pessoa ia ter anemia. Sim, não absorveria direito, crise do intestino fino, ela vai ter de estar ou no brain, tá, a Carol falou aqui, muito bem, Carol, a sua resposta está correta. Pessoal, assim, teve muita coisa que eu considerei nessa questão, mas teve muita coisa que não deu para considerar. Vamos lá, então, responder aqui essa questão. Ó, a pessoa perdeu parte do seu intestino. Então, a gente primeiro tem que saber qual é a função de cada parte do nosso trato digestivo, né? A gente tem que, iniciando, a gente tem a boca. Na boca, a gente vai ter o quê? Os dentes e também vai ter as glândulas salivares, certo? Salivares. Além da língua, certo? Tudo isso aqui faz parte do nosso trato digestivo. Tá. Então, para que é que servem os dentes? Mastigação. As glândulas salivares, elas vão servir para duas coisas. Uma é digestão química
E elas vão servir também para quê? Para lubrificar o bolo alimentar. E a língua vai servir para quê? Para ajudar na deglutição. Certo. Depois da boca, a gente tem o quê? A gente tem a faringe e a gente tem a laringe. Aliás, laringe não, laringe é do respiratório. A gente tem o esôfago. Perdão pelo vacilo. Esôfago. Esse daqui vai servir para quê? Essas duas aqui. Vai servir para condução para o estômago. Eu escrevi estômago totalmente errado. Estômago. E aí, a gente vai ter depois o estômago. E a gente vai ter os intestinos. Intestinos. No estômago, a gente vai fazer o quê? Digestão química. Assim como nos intestinos também vai ter digestão química. E nos intestinos a gente vai ter o quê? Absorção de nutrientes. Por fim, a gente tem o quê? A gente tem o ânus. O ânus serve para quê? Para eliminar os restos de alimento. Ok, então vamos lá. Se a gente já conhece todas essas funções aqui, mastigação, digestão química, deglutição, tudo a gente vai passar para onde? A gente vai passar para a parte mais importante, que são os intestinos. Nos intestinos a gente vai ter o quê? Absorção de nutrientes. Pessoal, se o intestino tem 10 metros de comprimento, eu estou dando um exemplo, não estou dizendo que tem 10 metros, viu? Em 10 metros de comprimento, a gente vai absorver X, certo? A gente vai absorver um valor X dentro dessa parte aqui, do intestino. Agora, se eu perder parte desse intestino, eu vou absorver o quê? Eu vou absorver X menos a parte que eu perdi, né? Que a gente vai colocar aqui como Y, certo? Então, assim, o evento que vai modificar é o quê? Diminuir a absorção. Por que que vai diminuir a absorção? Porque eu vou diminuir o tamanho do meu intestino. Qual é o reflexo disso? A pessoa vai absorver menos, então ela vai poder ficar o quê? Desnutrida, né? Caso ela não tenha uma dieta adequada, então isso pode provocar desnutrição. Aí o Israel falou sobre a anemia. Não está incorreto. Não está incorreto. A pessoa pode realmente ficar com anemia por falta, por exemplo, de ferro, né? Que é um nutriente que vai ser absorvido. Enfim, basicamente, você vai perder a absorção de nutrientes. Isso vai provocar diversos problemas. Um dos mais falados na prova, que eu considerei como correto, foi a desnutrição, né? A pessoa também pode ter diarreia? Sim, pode ter diarreia. Por quê? Porque não vai absorver a quantidade de nutrientes que foi disponibilizado, né? Então, se você comer muito, ele vai passar pouco tempo lá, porque seu intestino é pequeno, e vai acabar saindo as fezes líquidas, né? E aí vai ser diarreia. Então, é possível sim que haja diarreia. Teve gente, inclusive, que separou, né? Falou assim: se a parte perdida foi do intestino delgado, a pessoa vai perder nutrientes provenientes da alimentação. Se a parte perdida for do intestino grosso, a pessoa vai perder a absorção de água. E aí a pessoa vai ter o quê? Vai ter mais tendência a ter diarreia, já que vai absorver menos água. Essa pessoa aí, sim, acertou
100%, sabe? Foi muito boa a resposta. Se a pessoa colocou só isso, eu não lembro. Sei que alguém colocou isso e eu achei muito boa a resposta. A pessoa é desnutrida a partir de quantos quilos? Pedro, isso depende muito. Por exemplo, a pessoa pode ser obesa e desnutrida ao mesmo tempo. Então, obesidade não tem a ver com nutrição. Nutrição é quando você tem uma quantidade de nutrientes adequada para o seu corpo. Mas você pode, por exemplo, ter, sei lá, 200 quilos e ser desnutrido. Ou você pode ter, por exemplo, 60 quilos e você ser muito bem nutrido. A minha tela tá preta, é porque eu baixei aqui o quadro. Voltou agora? Tá. Então, pessoal, é isso daí. Quem respondeu que a pessoa ele poderia ficar desnutrida ou que a pessoa ia perder capacidade de absorver nutrientes, tá corretíssimo. Quem respondeu uma coisa muito diferente disso, infelizmente, não tinha como salvar nada da sua questão. Mas se você colocou algo nesse raciocínio aí, de falar sobre a quantidade de nutrientes, a quantidade de água, ou problemas que podem decorrer da perda do intestino, eu considerei correto, certo? Então, vamos para a próxima questão aqui, que vocês erraram bastante. Foi a quarta, a quinta, e deixa eu ver qual foi a outra aqui. A nona questão. Beleza, vamos aqui para a nona questão. Vou tirar aqui novamente o print da questão para colocar lá para vocês. Tá. Todo mundo consegue ver aí? Todo mundo está conseguindo ver a nona questão aí na tela? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Vamos. Plantas, apesar de realizar atividades que envolvem movimentação, não realizar atividades que envolvem movimentação também realizam atividades metabólicas complexas. A respiração celular também é importante para as plantas. Dê dois exemplos de adaptações das plantas para a realização de trocas gasosas, explicando-os. Pessoal, a gente falou de três tipos de trocas gasosas que as plantas podem fazer. Quem aí se lembra dos três? Eu lembro de dois, que eram os lenticelas e penamatoforos. Alguma coisa. Pneumotóforos, certo. Quem lembra do terceiro? E ortiolo, uma coisa assim, né? Ostíolo. Sei Isso, lá. tá. O ostíolo é parte de uma estrutura chamada de estômatos, certo? Então vamos lá. As três formas aí básicas de trocas gasosas que a gente estudou, né? A gente estudou os estômatos, a gente estudou as lenticelas e a gente estudou os pneumatóforos. Ó, se você colocou se você colocou dois desses nomes, só colocou assim, estômatos e lenticelas, lenticelas pneumatóforos, estômatos pneumatóforos, enfim, se você colocou só os nomes das estruturas, eu considerei uma parte da sua questão. Por quê? Porque a questão pede que você explique. Então, se você só colocou o nome, você respondeu apenas os dois exemplos. Então, você recebeu uma parte da sua questão, mas não recebeu completo, porque você não explicou, certo? Então, vamos lá. Estômatos. O que são estômatos? Pessoal, os estômatos são estruturas que são formadas por duas células chamadas de células guarda. Essas células aí, elas vão
abrir e fechar um furinho, certo? Que fica aqui no meio, que a gente chama de ostíolo, certo? Então, ó, quando isso aqui enche de água ou ele seca, o ostíolo vai abrir ou ele vai fechar, certo? Então, isso vai depender da quantidade, por exemplo, um dos fatores, né, que vai determinar a abertura ou fechamento dos estômatos é a presença de água nessa estrutura aqui, certo? Então, se você colocou que os estômatos são um tipo de forma de trocas gasosas e que eles são regulados pela quantidade de água que entra aqui nessas células guarda, tá correta, certo? Ou você explicou mesmo todo o processo, como eu expliquei lá na aula, de como os estômatos funcionam, tudo bem, também está correto, certo? Então, ó, os estômatos são essas estruturas aqui que tem esse aqui chamado de ostíolo, certo? Beleza. Então, agora a gente tem as lenticelas. Pessoal, as lenticelas são aqueles caules, né? Tem o caules, os caulezinhos das árvores. E nesse caule vai aparecer várias estruturazinhas que parecem furinhos. E na verdade são furinhos mesmo, né? Só que são bem pequenininhos. Você só consegue enxergar quando você chega bem perto. Então, esses furinhos aí, eles vão permitir a entrada e também vão permitir a saída de gases, certo? Ele vai permitir a entrada de CO2 e a saída de oxigênio. Isso aí são as lenticelas. Então, se você também colocou que as lenticelas são furinhos que ocorrem no tronco das árvores, você colocou pequenas cavidades, pequenos furos, tudo isso aí eu considerei como correto, certo? E os pneumatóforos, teve muita gente que citou os pneumatóforos, eu achei muito legal, teve gente que explicou direitinho que os pneumatóforos ocorrem preferencialmente em regiões que são alagadas, como por exemplo os manguezais, né? A água vai estar lá cobrindo a raiz dessas árvores, e aí elas colocam essas projeções para que a gente não, né? Para que elas possam fazer as suas trocas gasosas, a entrada de CO2 e a saída de oxigênio. Teve uma pessoa, eu não lembro quem, mas a pessoa falou, inclusive, que o solo desses manguezais aí era pobre em gases e que eles liberavam muitos gases que eram considerados tóxicos. Também está corretíssimo essa questão, certo? Então, ó, quem colocou um desses três aqui e explicou direitinho, está considerado correto. Agora, se você colocou, por exemplo, só o nome estômago, lenticela, pneumatófilo, sem explicar o que é o processo, aí, infelizmente, a gente não teve como salvar a sua questão, certo? Deixa eu ver aqui outra questão que eu vi que vocês tiveram muita dificuldade. Teve essa questão 9 aqui. E a primeira questão também. Ó, a primeira questão, o problema da primeira questão é que teve muita gente que não respondeu de volta a questão, né? Eu mandei a questão para a pessoa responder e a pessoa deixou o tempo expirar. E aí não teve como corrigir porque o tempo estava expirado, né? No final da aula pode falar as notas de quem está na live. Vocês não conseguem ver no sistema quando vocês entram, a nota de vocês? Tá. É porque assim, a nota que eu tenho agora é a porcentagem de acerto. Só que eu tenho que fazer o cálculo para dar a nota final, entendeu? Eu só tenho a porcentagem de acerto de vocês. Tá certo? Tá, eu vou colocar aqui a primeira também aqui para. Tá. Então vamos lá. Ó, essa questão aqui é uma questão que eu não entendi muito bem. Muitas pessoas acertaram essa questão, mas teve muita gente que também
vacilou muito nessa questão, porque eu ainda delimitei bastante o, o lugar de exploração de vocês, né? Mas vamos lá, tudo bem, é errando que se aprende. Ó, todos os organismos vivos precisam de alimento para sobreviver. Eles utilizam alimentos como fonte de energia, mas não apenas para isso. Alguns organismos são capazes de produzir o próprio alimento. Outros não têm essa capacidade, considerando organismos autotróficos, fotossintetizantes e heterotróficos. Cite uma vantagem e uma desvantagem de pertencer a cada um desses grupos. E aí teve gente que colocou uma vantagem de você ser autotrófico, uma desvantagem de ser heterotrófico, mas não colocou uma desvantagem de ser autotrófico e nem uma vantagem de ser heterotrófico. E aí isso gerou uma grande confusão na questão. Ó, o que é que você tinha que fazer? Ó, lembra que eu coloquei, ó, autotrófico fotossintetizante. Eu eliminei os organismos que são quimiosintetizantes, né? Você ia trabalhar com organismos autotróficos que fazem fotossíntese. Então tá aqui, ó, autotrófico fotossintetizante. Esses organismos aí são aqueles organismos que o quê? Dependem da luz para fazer a sua síntese de alimento, né? Então vamos lá. Qual a vantagem de você fazer fotossíntese? A vantagem é que você pode produzir seu alimento e, por exemplo, sobreviver. A vantagem de ser um autotrófico é que você pode produzir seu próprio alimento a partir da energia solar. Isso. Você pode produzir seu próprio alimento e sobreviver em locais onde tem pouca oferta de alimento. Por exemplo, do deserto. Exatamente. Pouca oferta de De alimento. alimento. Beleza. Essa daqui é uma vantagem, certo? E uma desvantagem de você ser um autotrófico fotossintetizante. É que você vai ser o alimento dos herbívoros. Pode ser também uma desvantagem, né? Mas uma desvantagem de ser autotrófico. A desvantagem de ser autotrófico fotossintetizante. Você precisa Precisa obrigatoriamente de luz. da luz do sol e de água também. Não, Isso. todos os organismos precisam de água, então tira essa. Isso, ó, você precisa obrigatoriamente de luz. Você só consegue realizar a fotossíntese se tiver luz. Se não tiver luz, você não consegue se alimentar. Então, não adianta você ter a capacidade de produzir seu próprio alimento e não ter luz. Se não tiver luz, você não vai conseguir sobreviver. Então, essa daqui é uma desvantagem de você ser um autotrófico fotossintetizante, certo? E aí a gente vai para o próximo. O próximo são os heterotróficos. Pessoal, qual a vantagem de você ser um heterotrófico? Não precisa da luz do sol para fazer o próprio alimento. Exatamente. Ó, pronto. Ó, você poderia usar a desvantagem do autotrófico para fazer a vantagem do heterotrófico. Você não precisa. Vou colocar assim, ó, você não precisa da luz Solar. do sol obrigatoriamente, né? Porque você precisa de luz do sol para comer, certo? E qual a desvantagem de você ser um heterotrófico? Na minha opinião, eu acho que é porque, ao mesmo tempo que ele é o predador, ele é a caça. Poderia ser também uma desvantagem de você ser um heterotrófico. Eu considerei quem colocou essa resposta. Mas, ó, uma outra vantagem, pelo simples fato dele ser heterotrófico, ele não consegue viver. Eu vou colocar de outra cor aqui para ficar mais. Não consegue
viver em um ambiente com pouca oferta de alimento, certo? Então, ó, eles vão precisar o quê? Vão precisar competir com outros organismos que são heterotróficos para conseguir alimento para fazer as suas atividades alimentares, né? Então, assim, é uma desvantagem para ele. Ele vai gastar energia para procurar alimento, enquanto ele poderia estar gastando energia para quê? Para produzir o seu próprio alimento. Então, isso aí é considerado uma desvantagem, certo? Então, uma vantagem é dizer que ele não precisa da luz do sol obrigatoriamente para comer, mas a desvantagem é que se ele estiver num ambiente que tem escassez de alimento, né, ele vai ter que gastar energia para procurar um alimento para ele, certo? Eu botei parecida com essa. Tá. Pessoal, alguém tem alguma outra questão que não entendeu muito bem? Quem é Rafa Moreira? Rafa Moreira, mano. Não, Enfim, professor, tá. Eu não entendi essa questão da qual questão, Marta, você tá falando. Marta ou Isabelle, né? Uma das duas. Que as duas estão juntas. Não? As duas meninas não conseguiram entender a questão? Beleza. Tá. Então, eu não tenho a nota de vocês ainda. Eu tenho a porcentagem de acerto, mas ela vai ser, ainda tem que fazer o cálculo, porque teve a recuperação, né? Quem fez tipo, eu mandei a questão pela segunda vez, aí eu tenho que fazer o cálculo para saber quanto que vocês tiraram. Então, eu não tenho a nota exata agora de vocês, eu tenho porcentagem de acerto, certo? Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Tá, então eu vou encerrar a gravação aqui rapidinho, já que eu falo com vocês, para me despedir.